Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era. Ponto de referência, passou o trevo da BR-040, entrou a primeira esquerda, continuou o fluxo, a segunda esquerda, depois do trevo, você chega lá, estamos lá, graças a Deus. Hoje começamos a campanha, né, graças a Deus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Hoje 7h30, nós estaremos lá orando, pedindo a Deus por sua vida, pedindo a Deus para poder estar abençoando a sua vida, guardando a sua vida pelo poder do sangue do Cordeiro. Assim como Israel foi guardado, né, da morte do anjo lá no Egito, nessa última praga que visitou a terra do Egito, e o sangue nas vergas das portas e das janelas guardaram Israel. Assim nós vamos pedir a Deus para nos guardar, não da morte física, porque a morte física é um processo natural da vida do ser humano, é o salário do pecado, como diz o livro de Romanos, é a morte, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não guardar da morte natural, porque ela é um processo natural, né? Mas nos guardar da morte espiritual, essa é a mais pesada, porque a morte espiritual ela determina, ela é um início de uma outra vida, né? Ou uma vida eterna do lado de Jesus, ou uma vida eterna longe de Jesus. Então nós vamos estar pedindo a Deus, clamando a Deus, louvando, buscando ao Espírito Santo para que esse sangue, né, de Jesus nos guarde da morte espiritual. A morte natural, ela pode vir para mim, pode vir para você, veio para algumas pessoas queridas no nosso meio esse ano, nos entristecendo, nos abalando, nos aborrecendo muito, mas a morte espiritual, ela é a mais cruel, ela é a mais agressiva. A morte natural, ela é a mais bruta, ela é mais, vamos dizer assim, a mais ignorante, ela é a mais dura. A morte espiritual, aliás, a morte espiritual, ela é a mais agressiva, mais dura, mais ignorante, porque ou nós passamos uma eternidade com Jesus, ou nós passamos uma eternidade longe de Jesus. Então isso é violento demais. A morte natural, ela vem para todos nós, infelizmente. Então, nessa sexta-feira e na quarta-feira que vem, às 3 horas da tarde, hoje, às 7h30 da noite, e nas quartas-feiras, às 3 horas da tarde, nós estaremos lá com a nossa campanha A Poder no Sangue de Jesus, aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Então vai ser bênção para a glória de Deus. E nós vamos estar orando para Deus, né, livrar, guardar, proteger, né, abrir as portas, guardar a nossa vida, como nós falamos, nos abençoar de uma forma muito preciosa em nome de Jesus, tá bom? E domingo em 4 horários, 8 da manhã, 9h30 da manhã, 5 horas da tarde e às 6h30 da tarde, nós estaremos lá buscando a Deus, clamando a Deus, né, intercedendo, buscando, é a nossa Santa Ceia, né? Nossa Santa Ceia. E amanhã à tarde, 2 horas da tarde, nós vamos estar na igreja, nos preparando para realizar 3 unções em 3 unidades de saúde de Juiz de Fora. Então gostaria muito que você participasse, comunicasse com as pessoas. Hoje nós vamos mandar um áudio para todo mundo, para aqueles que podem participar. Nós não vamos entrar nessas unidades de saúde,
Nós vamos do lado de fora ungir, né, essas unidades de saúde, e nós vamos estender as mãos e orar por essas unidades de saúde às 3 horas da tarde, né, um horário atípico, mas é um horário muito bom, muito precioso, né? E ali vai ser ministrado 2 louvores na porta dessas unidades, e depois nós estaremos orando, estendendo as mãos e abençoando essas vidas em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Esse é um dos primeiros, né, um dos nossos primeiros atos nesse decorrer desse mês de abril para frente. E nós estamos dentro de um jejum de 21 dias, tirando uma bebida, um alimento e um hábito. E provavelmente você deve estar estranhando, até meio-dia nós não entramos nas redes sociais, até meio-dia nós não entramos nas redes sociais. A partir do meio-dia nós mandamos um olá, um bom dia, Deus abençoe, olhamos tudo aquilo que está ali para nós resolvermos, mas nós abrimos mão da parte da manhã nesses 21 dias das redes sociais, para nós estarmos, né, consagrando ao Senhor, buscando a Deus em favor de 3 instituições: o Brasil, a família e também a igreja, né? Brasil, igreja e nossa família são as 3 instituições importantes na nossa vida, né? E nós estamos nesse jejum que todo o Brasil está envolvido, e essa semana, graças a Deus, nós estamos numa semana do mês, da campanha do mês de abril de oração, às 3 horas da manhã. Hoje foi o 5º dia, graças a Deus, maravilha, foi bênção para a glória de Jesus, né? Amanhã nós também estaremos e domingo nós estaremos também. Agora, eu gostaria muito que você, né, participasse conosco na Santa Ceia de domingo. Ela é presencial e também ela é online, né, para atender as necessidades das pessoas. Às vezes sabemos que muitas pessoas, infelizmente, elas não estão conectadas conosco, criamos redes de conexões, mas infelizmente as pessoas não estão conectadas conosco ainda, não estão habituadas ainda, mas estamos, né, tentando servir de alguma forma, porque cremos na pregação do Evangelho, na palavra de Deus, então nós estamos fazendo isso. Então domingo temos uma palavra muito especial, muito especial, muito bacana, para compartilhar contigo, uma palavra realmente de destino, de vida para a glória de Jesus, né? Mas maravilha, está aí a nossa programação, e dentro desse momento, encontro com a palavra, nós estamos falando sobre uma série que começou dia 1º de março, segunda-feira, sobre ser cristão. E o que é ser cristão, né? O que é ser essa pessoa cristã? Como somos chamados, aprendemos a origem de tudo isso, como que tudo isso surgiu. O que é ser cristão? Pequenos cristos foram falados de uma forma pejorativa, escarnecedora, mas deixou isso muito forte. Pequenos cristos, aqueles que servem a Jesus, né? E assim depois foram discípulos, aqueles do caminho, enfim. E nós escolhemos, né? Falamos sobre o que é ser cristão, sobre as provas, sobre os sofrimentos, sobre o serviço, e nós separamos as 7 cartas de Apocalipse, para nós sabermos o que cada carta tem como característica desse ser cristão. Foram, né, infelizmente, 7 igrejas muito fortes na época, mas também cheias de problemas, que trouxe uma palavra de orientação, de despertamento para nós em relação ao que é ser cristão, o que Jesus espera e o que nós devemos buscar na sua misericórdia para conseguirmos ser, porque nós não somos se nós não formos ajudados pela sua misericórdia, pela sua graça. Somos falhos, né, temos as nossas questões, enfim, mas precisamos muito da graça dele. E hoje nós vamos falar da igreja de Filadélfia, fiel e vencedora. Olha que coisa muito legal. Ela e a igreja de Esmirna, né? As duas mais ou menos são parecidas, que apesar de serem fracas, foram fiéis e foram vencedoras, né? E a palavra de Deus fala assim lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8 e 9. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 e 9, o último livro da Bíblia Sagrada,
fácil de achar, né? Diz assim, o livro das Revelações, ou o livro de Apocalipse, enfim. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei das sinagogas de Satanás, eis que farei aos das sinagogas de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venha e adorem prostrados aos teus pés. Saibam que eu te amo, e saibam que eu te amo. Olha que coisa bacana, né? Essa igreja que enfrentou os falsos judeus, né? Com suas falsas condutas, intenções, essa igreja, apesar de ter pouca força, né, provavelmente pouca força, vamos dizer assim, no realizar alguma coisa, em fazer alguma coisa, fazia-se, mas talvez de uma forma um pouco mais contundente, um pouco menor, essa igreja é notificada porque ela se tornou fiel e vencedora, resistiu, né, aos judeus que não eram judeus, eram falsos judeus. Enfrentou um momento de falsidade, permanecendo firme, fiel, e ali Deus fala que esses judeus irão se dobrar aos pés deles através de arrependimento, através de reconhecimento que Deus estava junto com eles, ou seja, operando através deles, operando através dessa igreja, a igreja de Filadélfia, né? Uma igreja que foi notificada junto com a igreja de Esmirna dessa fidelidade e de ser vencedora. Então nós já tiramos um aprendizado do que é ser cristão. Ser cristão é ser fiel a Deus em primeiro lugar. E se ele consegue ser fiel a Deus que não vê, ele consegue ser fiel às pessoas que ele vê. Então é uma palavra de relação, né? Ou seja, se eu consigo ser fiel a quem não vejo, naturalmente serei fiel a quem vejo. Não é assim? Se nós trocarmos a frase, talvez eu espero que não confunda a sua cabeça, ou seja, não atrapalhe o raciocínio, mas se nós seríamos assim, sou fiel a quem vejo, mas como é que eu vou ser fiel a quem não vejo? Se eu sou fiel a quem vejo, a quem não vejo, naturalmente serei fiel a quem vejo. Natural. Então, uma característica do cristão, ser fiel. Fiel a Deus, que ele não vê. Bem-aventurados são aqueles que não veem e creram, né? E nós não vemos, nós cremos, nós vemos e procuramos ser fiéis, nos esforçamos para ser fiéis, nos dedicamos a ser fiéis. Então, se eu sou fiel a Deus que não vejo, eu serei fiel ao meu filho, ao meu pai, à minha mãe, à minha esposa, ao meu patrão ou ao meu funcionário. Serei fiel a mim mesmo porque eu me vejo. Então, é uma característica muito forte. Tem pessoas que falam assim, eu sou fiel a Deus, mas não são fiéis a si mesmos. Colocam as suas vidas em risco, colocam as suas vidas em momentos ruins, não são fiéis ao pai, mãe, filho, filha, não são fiéis em casa, enfim, não vou aqui nomear nada, porque você é inteligente, você já sabe o que nós estamos pretendendo deixar no seu coração. Então, às vezes, nós eu sou fiel a Deus, mas eu não sou fiel ao meu funcionário, né? Eu não sou fiel ao meu patrão, não sou fiel à minha casa, não sou fiel a mim mesmo, né? Não sou fiel a mim mesmo. Enfim, então essa igreja, ela desperta essa característica de cara. Ela é fiel e vencedora. A fidelidade traz vitória. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não que nós busquemos nada, mas é o fruto da fidelidade. É a conquista, o fruto da fidelidade. É a vitória, fruto da fidelidade. É a paz, fruto da fidelidade, né?
é ser abençoado, como ele fala aqui, eu abrirei uma porta que ninguém pode fechar, porque você é fiel. Porque essa igreja, apesar de ser notificada, que tinha pouca força, mas ela era fiel, resistiu àqueles que estavam com a conduta de engano, resistiu àqueles que estavam com a conduta de mentira, ela resiste, ou seja, para não ser igual, e ela se mantém fiel. Ela se mantém fiel. É incrível, né? Por isso que o Senhor fala que vai abençoar essa igreja. Enfim, este crente, esse cristão é parecido com a crente de Esmirna também, né? Inclusive ele sofre com os falsos judeus, também só Filadélfia e Esmirna não são repreendidas por Cristo, ou seja, ele notifica suas qualidades e não tem repreensão, além de todas as duas se acharem fracas. Contudo, o diferencial de Filadélfia é aquela que é exaltada perante o inimigo, e Esmirna será martirizada. Interessante. Esmirna é uma igreja mártir, ou seja, morre por Cristo, paga um preço por Cristo. Filadélfia é a igreja que é exaltada em meio aos homens, perante os inimigos de Deus. Olha que coisa interessante. Então, neste ponto, entramos em um dos maiores mistérios da humanidade. Como que uma pode ser colocada de uma forma e a outra é tratada de uma forma? Isso é uma grande questão de todo ser humano. Por que uns são de uma forma e outros são de outra forma? Por que há um procedimento de um lado e há um procedimento de outro? São questões que faz-nos pensar, mas nos faz recorrer à Bíblia Sagrada para acalmar o pensamento. Então a igreja de Filadélfia, ela é elogiada, mas é aquela que vai vencer, né? Será exaltada perante os inimigos de Deus. A igreja de Esmirna é aquela que será martirizada, morrerá por Cristo, pagará um preço por Cristo, né? Se esforçará por Cristo, será morta por Cristo, e uma será exaltada no meio do inimigo. Mas espera aí, por que as duas não são exaltadas? Essas são as questões da humanidade. Por que Deus permite que certas coisas aconteçam com os crentes fiéis? Por quê? Né? Por que Deus permite? A palavra já diz, né? Por que Deus permite certas coisas acontecerem com crentes fiéis? Livra alguns, mas não livra os outros. Esses são os nossos dilemas. E às vezes é um dilema que talvez hoje ou segunda-feira, dependendo do tempo, nós possamos responder, a bem da verdade, a Bíblia possa lhe responder. Né? Por que uns passam? Por que Jó? Por que Jó enfrentou muita luta? Por que Jó ficou podre? Desculpa a expressão. Por que Jó ficou apodrecido em vida? Por que Jó aconteceu isso com Jó, mas não aconteceu com os outros? Por quê? Né? Então, por que acontece com os... Por que Moisés, o homem mais manso da terra, é lógico que a gente sabe que ele descumpre uma palavra de Deus, ele descumpre, né, algo diante de Deus quando ele no trajeto, né, é uma coisa muito misteriosa da rocha que os acompanhava, da rocha que os guiava. Ele bate nessa rocha e Deus manda tocar nessa rocha. Ele bate nessa rocha. Ele não toca, ele fere essa rocha. Ele provavelmente deve ter dado uma pancada bem expressiva, bem forte. E ali Deus, naquela hora, Deus fala: olha, você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver a terra prometida, mas você não entra na terra prometida. Olha que coisa. Por que duas gerações, Caleb e Josué, eles entram na terra de Canaã e 10 gerações, 10 tribos
durante 40 anos vão morrendo, não entram dentro de Canaã. É muito interessante isso. Por isso que surge essas perguntas, surge essas indagações que nós temos aqui para a Bíblia, né? Então, como que isso acontece? Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, por que Deus livrou Daniel da cova dos leões, mas não livrou centenas de crentes dos martírios em Roma, nos coliseus romanos, foram pendurados como postes e queimando em brasa? Por quê? Que Daniel foi liberto das covas dos leões e os crentes não foram libertos das arenas de Roma. Misael, Ananias e Azarias, né? Não falo o nome no original. Misael, Ananias e Azarias foram salvos da fornalha ardente. E por que os crentes não foram salvos das fogueiras de Roma? Não é verdade? Seja como for, não dá para distinguir o crente tipo Esmirna e o Filadélfia. Todos são fiéis sofredores. Porém, Filadélfia será exaltada na terra por Deus e Esmirna será fiel até a morte. Então será exaltada por Deus na terra. Deus vai fazer essa igreja prevalecer. Como fala, os judeus dobrarão seus pés, os inimigos dobrarão seus pés, vão dobrar os seus pés diante de ti, mas Esmirna será sofredora, fiel até a morte, né? Eu queria ler um versículo da palavra de Deus com você. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 20 e 25, diz assim a seguinte coisa: mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem oleiro o poder sobre o barro para dar da mesma massa a fazer um vaso de honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muito mais paciência os vasos de ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias: chamarei o meu povo, a que não era o meu povo, e amada, a que não era amada. Olha que coisa interessante. Romanos 9, 25, há um texto muito bacana, né? Depois você pode ler. Qualquer dúvida me chama no chat, faz a sua pergunta, que agora também você pode. Né? Não é que você pode, né? Você sinta à vontade. E assim, dando tempo, a gente responde. Igual na terça-feira, na Escola de Sabedoria, houve uma pergunta que eu gostaria de responder, mas terça-feira eu vou pedir licença aos irmãos que estão junto conosco para poder responder a pergunta que foi colocada no chat lá. Eu achei muito interessante. Vamos trazer de volta o assunto e vamos responder de uma forma bem bacana. Gostei muito do que o irmão fez. Ele fez uma pergunta muito, muito interessante e a gente espera conseguir responder, se Deus quiser, em nome de Jesus, né? Enfim, aí está um versículo muito claro. Deus tem os seus propósitos. É como nós falamos no início, a morte natural é processo natural. Por causa da morte, por causa do pecado, a morte nos dominou. A morte é o salário do pecado é a morte. Então o homem pecou, e esse homem pecador, ele morre. Essa natureza, ela volta ao pó. Essa estrutura, ela volta ao pó. A Bíblia Sagrada é muito clara sobre isso. O espírito volta para Deus, porque foi Deus que deu. A alma, essa é a morte mais perigosa, a morte da alma. Porque a alma vai passar, a alma vai para onde? Qual será a eternidade dessa alma? O inferno ou o céu? Ah, mas eu sou tão bonzinho, eu sou tão legal, eu sou tão bacaninha. Tudo bem, isso é natural, você tem que ser isso. Você nasceu para ser bom.
Você nasceu para ser legal. Isso não é novidade. Isso está implícito em nós. O pecado que nos tira isso. O pecado que mata isso em nós. Parece que as pessoas falam assim: ah, eu sou bonzinho, eu sou isso. Isso é natural, você tem que ser isso. Parece que nós vivemos num mundo tão ruim que ser bom é algo. Oh! Parece que a pessoa, né? Ser honesto, oh! Não! Isso está implícito em nós. Isso é nossa natureza. O pecado que tirou isso da gente. Nós nascemos para amar, respeitar, sermos honestos, trabalhadores, sermos fiéis. Nascemos com todas essas características, independente da estrutura familiar que nós nascemos com tudo isso. Conheço uma família muito pobre, mora numa comunidade muito carente. Um filho trabalha, tem família, corre atrás, é cristão, ajuda a mãe. O outro colocaram dois irmãos, um alcoólatra e um empresário. Preste bem atenção. Chegaram para dois irmãos, um alcoólatra e o outro empresário. Preste muito bem atenção o que eu vou te dizer. Chegaram para o alcoólatra e falaram assim: por que você é alcoólatra? Ele chegou assim para o rapaz e falou assim: porque o meu pai foi alcoólatra. Aí perguntaram para o empresário, irmão desse alcoólatra, do mesmo pai alcoólatra, e perguntaram assim: por que você é empresário? Porque o meu pai era alcoólatra. Você viu a diferença? Eu não sei se você conseguiu perceber. Isso é, como diz como diria um dos professores que nós tínhamos no instituto na época que nós éramos diretor, ele falava assim: isso é de uma profundidade. Ó, parece que ele está aqui, Deus me perdoe. Parece que ele está aqui do meu lado. Deus me perdoe, não está não. Está vivo ainda. Está vivo ainda, está vivo. Mas parece que não está aqui também não, tem ninguém aqui. Só o Espírito Santo e eu. Só o Espírito Santo e eu, não tem ninguém mais aqui não. Mas você entendeu a colocação. Parece que ele está aqui do meu lado. Ele falava assim, isso é de uma profundidade. Quando ele não conseguia naquela hora responder uma pergunta de um aluno, é lógico que a gente não consegue tudo na mesma hora a gente tem que recorrer. Isso é um bom professor. Tem professores que acham desafiados em querer responder tudo e começam a tirar de trás da orelha as respostas, sem nenhum embasamento bíblico. É melhor dizer assim: olha, esse assunto eu não sei, vou pesquisar e vou trazer para você. Isso é um bom professor. Esse camarada sabe. Agora tem gente que tem a necessidade de saber tudo, ter a resposta para tudo, e nós não temos resposta para tudo. Infelizmente não temos. Nós somos infinitos. Então nós não temos respostas para tudo. Aí começa a tirar de trás da orelha ou debaixo do braço as respostas. Desculpa a expressão, mas é dessa forma chula e pejorativa que é a verdade. Para a gente saber com quem a gente lida, saber com quem a gente ouve. Ninguém tem todas as respostas. Podemos ter muitas respostas, mas nem todas nós temos. Não caia no erro de acreditar numa pessoa que você pergunta e tem resposta para tudo. Opa, isso eu não sei. Vou procurar pesquisar, vou me informar. Ele, quando não sabia, ele saía para tangente. Isso é de uma profundidade. Ele era muito gente boa, muito esforçado, muito esforçado. Dava uma boa aula, graças a Deus. Mas, voltando para cá, para você ter uma ideia, um pai alcoólatra, dois filhos, um alcoólatra e o outro empresário, chegaram para o alcoólatra e disseram assim: por que você é alcoólatra? Porque meu pai era. Chegaram para o empresário, irmão dele, do mesmo pai, estranharam, mas espera aí, por que você é empresário? Porque o meu pai era alcoólatra. Nós temos coisas boas dentro de nós. Nós somos, não é novidade você chegar e falar assim: ó, eu sou bacana, eu sou legal. Isso não é novidade. Você nasceu para isso. Você nasceu para ser honesto, dedicado, amoroso. Você nasceu para ser isso. Você nasceu para ser bom, mas o pecado nos tirou isso. O pecado
nos afastou disso. O pecado nos atrapalhou em relação a isso. Por isso que existe a morte natural, que é natural, mas existe a morte espiritual, essa é a mais pesada. Quando você vê a história desses dois homens, o pai dele era alcoólatra, então eu não vou ser. Eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, eu vou vencer a tentação, eu vou vencer esse mal que me atrai. Eu conheço uma família. O pai morreu, infelizmente, alcoólatra, mas os dois filhos têm famílias, são crentes, têm toda uma estrutura e não bebem. Então não é, eu nasci bom. Não, você nasceu bom, você tem que ser. É isso mesmo. Mas para estar com Jesus, tem que aceitar. Aceitá-lo. E é todo aquele que ele o aceita, ele dá o poder de se tornar filho de Deus, conforme o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 12. Eu vim para os que eram meus, mas os meus me rejeitaram. Mas todo aquele que me aceitar, eu lhes dou o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele estava falando da geração, ele estava falando de Israel que o rejeitou, ele estava falando do gentil que o aceitou como nós. Então, e dentro dessas escolhas, dentro desses momentos, né, de uma igreja, de um cristão passar por isso e o outro passar por aquilo, são propósitos de Deus. Só Deus sabe por causa de tudo. O interessante não é que só Deus sabe, mas existe a parte do homem, como esse exemplo desses dois rapazes que nós falamos. O mundo é mau, mas eu vou ser mau por causa do mundo? As pessoas são más, mas eu vou ser má por causa das pessoas? Eu tive uma história, uma família ruim, mas eu vou ser ruim por causa da minha família? Eu não tinha uma estrutura muito legal, mas eu vou estar e vou viver numa estrutura não legal, ou vou melhorar? Ou eu vou superar, porque eu não tive uma estrutura legal? Eu não vou superar porque eu não tive um pai legal, então eu vou superar. Eu vou ser um pai legal? Mas eu não aprendi, não recebi. Eu não recebi, então eu vou aprender a dar. Por isso que nós precisamos muito da graça e da misericórdia de Deus para exercermos essas coisas. E o Senhor nos ajuda nesses exercícios, graças a Deus. A sua graça, ela é muito, muito preciosa. A sua misericórdia não tem fim, né? É do Oriente ao Ocidente, os céus e a terra, né? Então, enfim, a igreja de Filadélfia é o crente fiel e vencedor. Mesmo que às vezes não entendamos por que acontece com uns e não acontece com os outros. Deus tem um propósito com cada um. E nós temos que entender, como está lá no livro de Romanos, capítulo 9. Ou não tem o direito, ou não tem o olheiro o poder sobre o vaso, para da mesma massa, não tem o olheiro o poder sobre o barro, da mesma massa fazer um vaso de honra e o outro de desonra? O homem, quem és tu a que Deus replicas, questiona? Porventura a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? E depois, aí nós temos essa ilustração desses dois filhos do pai alcoólatra. Um virou alcoólatra e o outro não. Por que será? A pergunta para um: por que você bebe? Por que você é assim? Porque o meu pai é assim. Aí o outro ficou assustado. Por que você é empresário? Olhando para o outro irmão, olhando para o pai. Porque o meu pai é alcoólatra. É como eu vejo, é como eu vou reagir. Se você olha desmerecendo, achando que você não é ninguém, você não vai ser ninguém. Eu não tive oportunidade, você não vai ter oportunidade. A minha casa, a minha família é ruim, você não vai ter oportunidade. Olha o que a Bíblia Sagrada nos diz. Busque em Deus melhorar. Busque no Senhor. Busque no Espírito Santo melhorar. Busque no Espírito Santo reagir. Busque no Espírito Santo de Deus ter uma vida transformada.
Deus abençoa. Maravilha. Vamos orar. Agradecer a Deus porque Deus nos fez assim. Porque Deus nos criou. Porque Deus sabe por que nos criou. E nós temos que saber qual é o propósito de Deus para nós. É isso que é mais interessante. Viver o propósito de Deus para nós. E cumprirmos o propósito de Deus para nós. Aleluia, glória a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, meu Pai Todo-Poderoso, porque o Senhor sempre saberá o que fazer e sempre sabe o que fazer. E sempre soube o que fazer. Nós, às vezes, Pai, que nós não entendemos muito bem. Às vezes nós não compreendemos muito bem a Tua vontade, muito bem o Teu propósito, muito bem o Teu chamado. Às vezes nós não compreendemos. Às vezes, meu Pai, a nossa mente fica tão sobrecarregada de coisas ruins, negativas, que nós não compreendemos o que o Senhor deseja, o Senhor tem para nós. Mas nós queremos Te louvar, porque nós cremos que tudo está sobre o controle das Tuas mãos. Nós Te louvamos porque nós cremos que tudo está sobre o controle das Tuas mãos, aleluia. Que Tu és um Deus todo-poderoso, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus, Pai, que nos ama e que tem o melhor para nós. Te pedimos que o Senhor seja com essa casa e com essa família. Te pedimos que o Senhor seja com este lar. Te pedimos que o Senhor seja, meu Pai Todo-Poderoso, com esse Teu Filho para a glória do Teu nome. Seja com ele, Pai, ajudando, meu Pai, a vencer nas suas dificuldades, a vencer, meu Pai, os seus desafios. Ajude o Teu Filho, Pai, nas suas necessidades emocionais, físicas e espirituais. Ajude o Teu Filho, Pai, em nome de Jesus. A alcançar, meu Deus, a paz, alcançar a cura, alcançar, meu Deus, a bênção financeira. Ajude essa casa, Pai, a viver em paz, a viver, meu Pai, debaixo da Tua vontade e da Tua desejo, porque a Tua palavra diz, no próprio livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Seja conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós Te pedimos, para a Tua glória e para o Teu louvor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado de Deus. Maravilha. Quero desejar a você, um final de semana muito abençoado, um final de dia, uma tarde muito abençoada, uma sexta-feira muito abençoada, em nome de Jesus. 7h30 estaremos orando, clamando o poder do sangue de Jesus na sua vida. Às 7h30, presencial e online, irmãos. Ah, Fernando, mas existe aí que o Supremo Tribunal Federal determinou o fechamento. Nós vamos continuar no final de semana e durante a semana vamos ver o que vai acontecer. Quem foi ajudar acabou atrapalhando. Aí depois, é de Deus, Deus levantou alguém, irmãos do céu. É aí que aparece o anticristo, viu? Toda essa questão toda de complicação toda, a gente tem que vigiar muito. Eu só fico vendo, olhando. Bom, domingo a gente tem uma palavra muito bacana para compartilhar contigo, em nome de Jesus, tá bom? E aí nós ficamos debaixo dessa unção aí, maravilha. Deus abençoe, uma boa tarde, que o Senhor venha estender as mãos sobre você, te abençoar de uma forma muito poderosa no nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço, até logo 7h30 da noite, até amanhã à tarde nessa unção e oração nas unidades de saúde, e até domingo, se Deus quiser,
em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, boa tarde, um grande abraço em nome de Jesus.